E depois de acertarem a contratação de Matias Vinha, Bruno Spindel e Marcos Braz têm viagem marcada para a Inglaterra para fazerem a primeira reunião para contratar Thiago Alcântara. Já é um desejo antigo da diretoria do Flamengo contar com esse jogador, ele que não vem sendo aproveitado no Liverpool, e o Flamengo vai tentar a contratação dele. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas e assim o canal cresce com a sua colaboração. Gente, estou fazendo vídeos aqui de 5 a 6 minutos para poupar o seu tempo. Eu dei uma sumida aqui no canal, estava muito mal, passando mal direto, eu não estava conseguindo gravar, não estava tendo tempo, mas agora estou voltando para trazer as informações do Mengão, por isso eu peço a vocês que se inscrevam e compartilhem esse vídeo, que é muito importante também. Já vou começar esse vídeo falando sobre o Mateuzinho no Corinthians. Ele já está treinando no CT do Corinthians, mas não teve o contrato assinado ainda. Flamengo e Corinthians não chegaram a um acerto ainda por conta de cláusulas que o Corinthians quer adicionar ao contrato. E o Corinthians quer adicionar uma cláusula de vitrine, caso o jogador seja negociado para algum clube depois desse empréstimo. Porque se chega uma proposta de venda, de compra do jogador e o Flamengo vende, o Corinthians vai querer receber por ter dado visibilidade ao jogador. Então essa é a cláusula de vitrine que o Corinthians quer adicionar. Uma cláusula até tranquila, e eu acho que nos próximos dias o Flamengo vai fechar de fato essa negociação e o Mateuzinho vai para o Corinthians de fato e vai poder jogar. E saindo do Mateuzinho, vamos falar de Thiago Maia. Thiago Maia, que foi muito falado agora há pouco tempo no Internacional. O Flamengo que pediu 5 milhões de euros ao Internacional e o Inter ofereceu ao Flamengo 3 milhões de euros. Então, nesse momento, o jogador permanece treinando no Flamengo. Ele não está indo para o Internacional de momento. Isso pode mudar, o Internacional pode aumentar a proposta, mas de momento ele permanece treinando no Flamengo. O Flamengo tem que ter muito cuidado ao liberar seus jogadores, ao negociar, se não tiver jogadores para poder repor as posições. Eu acho que o meio-campo do Flamengo é muito carente. Mesmo você tendo Dela Cruz para poder jogar ali no meio-campo do Flamengo, jogar solto, a gente tem a necessidade de ter mais volantes no elenco. A gente precisa de volantes. E o Flamengo ainda não trouxe nomes de peso para essa temporada para jogar no meio-campo. O Dela Cruz ele é mais meio atacante, ele é jogador de criação. A gente quer volante marcador. Então o Flamengo tem que ter cuidado ao liberar seus jogadores. Mas se vier uma proposta boa pelo Thiago Maia e o Flamengo conseguir repor a posição, tá ótimo. O Flamengo tá fazendo um ótimo negócio. E agora falando sobre o Bruno Henrique, gente, uma sacanagem que aconteceu com ele. Eu vi muita gente falando nas redes sociais sobre sacanagem com o Bruno Henrique, que o Bruno Henrique estava sendo sacaneado, e eu não entendi muito. E eu fui procurar saber o que estava acontecendo de fato. Aí eu vi que o jornalista Renato Maurício Prado publicou uma notícia que dizia que o Bruno Henrique recebia 2 milhões e meio por mês de salário, e que nessa negociação ele recebeu 10 milhões em luvas. Ele e o seu empresário recebeu esse valor altíssimo. E eu fui apurar para saber se de fato procedia essa notícia, e não, gente. Esse jornalista ele simplesmente publicou, tirou da mente dele e fez essa publicação, e tem que ter muito cuidado com o que a gente vê, né, gente? Esse ano é ano eleitoral no Flamengo, vai sair muita notícia falsa, vai sair muita coisa para denegrir a imagem de jogadores, da diretoria também. A diretoria eu não defendo tanto porque já fez muita besteira, mas a gente tem que ver o que é certo e o que não é. Não adianta a gente publicar um monte de coisa falsa só porque a gente não gosta da pessoa, porque a gente não gosta da instituição. A gente tem que ser verdadeiro. Então eu acho muito errado o jornalista grande de expressão fazer uma baboseira dessa aqui. Porque se você é jornalista, se você tem visibilidade, aproveita essa visibilidade para trazer a verdade. É esse tipo de jornalismo que eu apoio. É esse tipo de jornalismo que a gente faz aqui. A gente procura a verdade e traz para vocês. Então eu acho muita sacanagem você denegrir a imagem de alguém com fake news, com mentira. E gente, tomem cuidado, filtrem bastante o que vocês estão vendo. E agora falar sobre o Dela Cruz, gente. Ele treinou com o Flamengo ontem e ele fará a sua estreia no jogo de amanhã contra o Philadelphia Union. O Flamengo que está disputando a Serial Cup, uma pré-temporada que o Flamengo está fazendo nos Estados Unidos. O Flamengo já começou no Campeonato Carioca, começou muito bem, inclusive, 4 gols. E o Flamengo também está fazendo essa pré-temporada. Essa pré-temporada é muito positiva para o time, porque vai mostrar para o Tite o time titular e os jogadores que ele pode contar como os principais
jogadores dele. Eu acho que ele já tem em mente ali o time titular, mas essa pré-temporada vai servir para preparar o time para o resto da temporada. Então, eu gostei muito dessa iniciativa do Flamengo de ter essa pré-temporada nos Estados Unidos. Agora falando sobre o Léo Ortiz, gente, o prazo que o Flamengo tinha colocado para contratar o jogador foi até ontem. Ou seja, o Flamengo desistiu da contratação do jogador. Desistiu dessa negociação louca que o Bragantino estava fazendo. O Bragantino estava pedindo 12 milhões de euros pelo jogador. 12 milhões equivale a 52 milhões de reais. Gente, o Flamengo não é louco de pagar isso num zagueiro. Com todo respeito ao Léo Ortiz, a posição de zagueiro é menos valorizada que a posição de atacante, de meio atacante, e o jogador não vale isso tudo. Ele é um ótimo jogador, mas o Flamengo entende o quanto que tem que pagar por ele. Então, dessa forma, o Flamengo desistiu. Isso pode mudar? Pode. O Flamengo pode contratar ele no meio da temporada. O De La Cruz, o Flamengo tentou contratar no meio do ano passado e não conseguiu. Chegou no final da temporada, fechou a contratação do jogador. Então vai ser dessa mesma forma com o Léo Ortiz, caso o jogador ainda queira vir para o Flamengo. E ele fez muita força para vir para o Flamengo, gente. Agora falar sobre o Thiago Alcântara. Segundo o jornalista João Guilherme, jornalista e narrador, o Flamengo, representado por Bruno Spindel e Marcos Braz, viajarão para Liverpool para tentar a contratação do jogador. Vão ter a primeira conversa com o jogador para saber se ele tem interesse em vir para o clube, e nisso vão dar início às conversas, tanto com o jogador, tanto com o Liverpool. E, gente, ele tem contrato com o Liverpool até o meio do ano, então isso já facilita mais para o Flamengo. Pessoal, vou ficando por aqui. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. Tô voltando a gravar com frequência. Apoia esse canal, gente. A gente não é monetizado. É um começo que já teve vários e vários começos, mas agora eu quero manter. E apoia esse canal. Se inscreva e assiste até o final. Tamo junto, valeu!